Bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje, dando continuidade à nossa oração da manhã, nós vamos estar começando a ler o segundo livro dos Reis. Vamos ler hoje o capítulo de número 1. E o capítulo de número 1 tem como título A Doença de Acasias. Gente, pega a tua Bíblia, se você tiver uma, e vem ler com a gente. Se você não tem, acompanha a gente nessa leitura abençoada, porque com certeza Deus vai te abençoar. Amém? E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o Etibita, o Tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhe: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para ele e ele lhes disse: Por que voltastes? Eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel? Para que mandes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhe disse: Qual era a aparência do homem que veio a vosso encontro e vos falou estas palavras? Eles lhe responderam: Era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tesbita. O fogo do céu destrói 100 homens. Esse é o título do versículo de número 9. Então o rei lhe enviou um capitão de 50 e, subindo a ele, porque eis que estava assentado no cume do monte, disse-lhe: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Ele lhe respondeu, dizendo: Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhes: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu, a ele e a seus 50. E tornou o rei a enviar um terceiro capitão de 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e, chegando, pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe, dizendo: Homem de Deus, se já peço-te preciosa aos teus olhos a minha vida
e a vida destes 50 teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos seus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com ele, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse a este: assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiro a consultar Baal-Zebude, Deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultaste? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas sem faltas morrerás. Gente, olha bem, desculpa interromper um pouquinho, mas eu tô pensando aqui na cena, o quão era abençoado, o quanto o poder de Deus havia em Elias, que quando ele dizia uma coisa, acontecia. Já imaginou quanto poder de Deus havia nele? Que não era ele, era Deus habitando nele, que agia daquela forma, né? Quando ele dizia, se sou homem de Deus, desça fogo do céu. Já imaginou a cena? Meu Deus. É lindo de ver com os olhos da fé, vendo o poder, mas aterrorizante aquele fogo queimando aquele tanto de homens, né? Aí veja como é a diferença de você saber se apresentar, né? Aqueles outros chegavam mostrando o poder, certamente. O outro, o terceiro, chegou humilde, se ajoelhou e pediu clemência, porque ele já temia, e fez com que Elias descesse com ele, porque o anjo, diante daquilo, da forma como ele se apresentou, do temor que ele demonstrou ter de Deus, da ação de Deus naquele homem de Deus. Então o anjo apareceu, e falou para ele descer, e ele desceu. É muito bonito isso, e saber que quando nós obedecemos, quando nós fazemos realmente o que Deus quer, quando o nosso coração está limpo, voltado para Deus, o nosso olhar, nossa visão voltada para as coisas de Deus, Deus age. Isso é muito bom e muito confortante. Versículo de número 17. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara, e Jorão começou a reinar no seu lugar no ano segundo de Jeroão, filho de Jofá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Quanto aos mais atos de Acasias e ao que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? E aqui a gente encerra por hoje, a leitura do nosso primeiro capítulo do segundo livro dos reis, já mostrando essa coisa linda que é o reconhecimento de que Deus é Deus em todos os momentos e que Ele é soberano, reina sobre todas as coisas e pode levantar ou derrubar. Só depende do coração de cada um, não é verdade? Então, gente, o que eu quero te dizer hoje é que Jesus te ama muito. Então, se você ainda não tem esse Jesus no teu coração, esse desejo de servi-lo, que Deus venha estar abrindo a tua mente, o teu coração, e que você venha entregar a tua vida para Jesus, porque sem Ele não chegaremos a lugar nenhum. A palavra diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, se você não seguir a Jesus, você não irá ver Deus. Então prepara-te. Te prepara, porque Jesus está voltando. Amém?
Fica com Deus. Se você não é inscrito ainda no canal ou não é inscrito, se inscreve. Deixa sua mensagem. Aperta esse sininho bonitinho aí para que o YouTube te avise quando eu postar mais vídeo e você voltar para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Fica com Deus e até amanhã na nossa próxima oração da manhã. E não esquece, Jesus está voltando.